Oi, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Trazendo para vocês uma videoaula que vai falar sobre o sistema endócrino. A gente já tinha falado, né? Trocando conhecimento na nossa sala virtual, trazendo para vocês o resumo, né? Com a explicação da nossa aula gravada. Então vamos lá entender um pouquinho o sistema endócrino, qual é a função dele, o que é que ele é responsável. Então vamos lá ficar ligadinho aí na nossa tela. Daí, sistema endócrino. O sistema endócrino era conhecido como sistema hormonal. Qual é a função do sistema endócrino? A função do sistema endócrino é justamente ele vai estar interligado, né, integrado também com o sistema nervoso. O sistema endócrino, como eu já falei, ele era conhecido como sistema hormonal, né? A ciência mudou a nomenclatura trazendo para vocês, né, sobre sistema endócrino. Lembrando que existem médicos especialistas que estará direcionada a cuidar dos hormônios, né, tanto a controlar os hormônios, né, quando há disfunção, algum problema, tá, no funcionamento do organismo. Então, o sistema endócrino ele vai ser composto por várias glândulas essas que estarão situadas em pontos diferentes do nosso corpo, tá? Como a gente está mostrando aqui para vocês, eu estou mostrando aqui para vocês na tela, que alguns pontos, como glândula pineal, hipotálamo, hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenal, pâncreas, ovários e testículos. São as principais glândulas, né, que irão ser secretadas os hormônios, né, diante de seu ponto de localização do corpo e também apresentará funções que irá estimular para a atividade do nosso organismo, certo? Então, não esquecer, sistema endócrino responsável pelo sistema hormonal, tá? Que também vai estar interligado com o sistema nervoso. É um meio de comunicação, o hormônio com o sistema nervoso, que interliga também com outros sistemas, tá? Vamos lá. A palavra hormônios, ele vem da palavra hormão, que significa excitar. Então, os hormônios, eles são responsáveis pelo controle da maioria das funções biológicas, ou seja, as glândulas irão produzir substâncias que serão secretadas a partir de cada hormônio direcionado, né? Hormônios que são esses que poderão estar glândulas endócrinas, né, dentro, ou exócrinas, fora do órgão. Daí vamos lá para a nossa localização. No livro de vocês, ele não cita a glândula pineal e hipotálamo, mas também são glândulas que estarão interligadas com a hipófise. As principais glândulas que está no livro de vocês, ele cita aí a hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenal, pâncreas, ovários e testículos, né? E olhando para a imagem, vocês percebam que a hipófise, ela localiza-se no interior do crânio, é a base do cérebro. A tireoide e a paratireoide vai estar localizada no pescoço, o suprarrenal vai estar localizado na cavidade abdominal, juntamente com o pâncreas também na cavidade abdominal. Os ovários e os testículos são justamente órgãos direcionados ao sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino, tá? E daí, essas glândulas, quando elas secretam, né, o hormônio, automaticamente ela vai estar presente na nossa corrente sanguínea. Então, daí, quem são as principais glândulas? A hipófise, a tireoide, paratireoide, pâncreas, suprarrenais, ovários e testículos. Pineal, como outras glândulas, também são as principais, tá? Que também vão exibir outras atividades diante do nosso organismo, tá? Dentro do nosso organismo. Daí, como eu falei para vocês, na nossa sala virtual, a hipófise vai ser a base do cérebro, tá? Que estará presente também com uma turca do osso, uma parte do osso, né? A hipófise é considerada também como glândula mestre. Por que glândula mestre? Porque além de ela produzir hormônios, ela também vai estimular o funcionamento de outras glândulas, né? Como a tireoide, suprarrenais, as glândulas sexuais, que são tanto nos ovários
quanto nos testículos. E também é uma glândula que vai ter a função de promover memória, sabedoria, inteligência, pensamento. Então, numa foto, numa imagem ilustrativa, vocês veem aqui, ó, a hipófise é a base, né? Temos as outras partes do cérebro, né? Como o hipotálamo também, que é uma outra glândula que vai estar interligado com a hipófise. Daí, os hormônios da hipófise ela também se subdivide, né? Temos a glândula HGH, que é a do crescimento, o TSH, que vai estimular a tireoide, tanto no controle de liberação de glândulas do nosso hormônio, quanto também na parte metabólica. FSH e o LH também fazem parte do estímulo de produção do espermatozoide quanto dos óvulos. Né? Ele que são hormônios que vão estar interligados com as glândulas do órgão sexuais, os ovários, tá? E os testículos. Daí, com a ausência, com excesso e com alguns problemas de formação genética óssea, também os hormônios, pela sua deficiência provocada na infância, pode ter aí o nanismo, pelo excesso do hormônio do crescimento, pode provocar o gigantismo, e também por a falta, ou melhor dizendo, pelo excesso além, né, no adulto, pode ocasionar aí alguma formação genética, né, um dedo maior, a cabeça desproporcional com o corpo, como orelha, boca, nariz, a arcária dentária aqui no caso a imagem de uma pessoa adulta, mas a arcária dentária de uma criança. Então, ela pode provocar o que a gente chama de acromegalia. Daí, os hormônios, diante da hipófise, né, estimulado pela hipófise, ela pode ser estimulada também, né, a produção da prolactina, conhecida como PRL, que é justamente esse hormônio que vai estar nas mulheres, presente nas mulheres, né, quando se inicia uma gestação. Daí, essa prolactina ela vai começar a produzir leite, né, pelas glândulas mamárias. E também vai ter um outro hormônio interligado à prolactina, que é ocitocina, que é onde vai também ter a questão da contração, né, do útero, né, quando a mãe está prestes a dar à luz. Né? Então, a prolactina e a ocitocina estão diante, né, da hipófise. Então, a hipófise, como eu já falei, é conhecida como a glândula mestra. Além dela estimular o seu hormônio, ela também vai fazer com que outros hormônios sejam ativados. Temos também o outro hormônio chamado de adenocorticotrópico, né, conhecido como ACTH, né? Então, também é uma outra produção de secreção de hormônio que vai estimular o nosso funcionamento e atividade do nosso organismo. Como também o MSH, que é também o hormônio do melanócito, que é justamente a quantidade excessiva, né, da causa do escurecimento da nossa pele. Como eu já havia falado, né, da questão da ocitocina, ela vai estar presente, é um hormônio que vai estar ativo durante o parto, onde vai permitir a contração das células musculares, né, da parede do útero, né, e após o parto, ela também vai ficar ativa, porque ela vai estimular a liberação do leite nas glândulas mamárias. Também temos o hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético, que ele vai estar associado com o sistema urinário. Né? Esse hormônio ele leva os rins a reter mais água e diminui assim o volume de urina, ou seja, o antidiurético é que vai permitir com que, quando a bexiga está cheia, né, o volume já chegou ao seu limite, automaticamente ela vai mandar mensagem para o cérebro, automaticamente a hipófise vai ativar esse hormônio para que esse hormônio possa estimular a liberação da urina. Né? A prolactina estimula a produção de leite das glândulas. Então, a hipófise, como está lá no cérebro, ela recebe a mensagem, né, que a glândula está avisando, ó, tenho que liberar o leite. Então, a hipófise estimula, o cérebro caminha a mensagem
e daí estimula a produção de leite, né? E também, na hora de liberar o leite, já vai ser a ocitocina. A ocitocina, ela surge no hormônio do parto e também, né, após o parto, ela ativa na questão da permissão da amamentação, né? Então, a ocitocina, ela estimula a contração do útero e depois, no final da gestação, ela facilita, né, que no caso ela vai facilitar o parto, né, a parte da contração, e após o parto, ela vai justamente fazer com que haja essa liberação do leite. Né? A prolactina produz, a ocitocina faz a contração do parto e a liberação do leite, favorecendo aí a amamentação, certo? Com isso também, como eu falei, né, anterior, o hormônio antidiurético, conhecido como DH, ela atua no rins, tá? Ela também reduz a perda da água pela urina, né? E ela faz esse controle hídrico do nosso corpo, tá? Então, o que, que vai acontecer quando estamos em atividade muscular? Promovemos o suor, né? Liberamos água, não somente pela forma de urina, sistema urinário, liberando também pelos poros da nossa pele, né? É uma forma também de perder água, liberar água, né? Estamos em atividade muscular, então vamos perder aí energia, liberando calor. Então a mensagem vai ser enviada para o cérebro e o cérebro atende aí a informação e daí se na hora da atividade muscular tiver também necessidade de a bexiga está cheia, né, o sistema urinário já está, já deu a formação no sistema urinário da formação da nossa urina, automaticamente ela vai permitir com que a gente diminua, né, essa retenção de água, né, reduzindo essa perda de água, ou pela urina ou pelo suor. Então, é um hormônio antidiurético. Daí, como eu falei, ó, prolactina, né, glândula mamária, produção de leite, as gônadas, né, também que são interligados aos nossos órgãos sexuais, né. Daí temos a tireoide, que também é um órgão que vamos falar um pouco, o suprarrenal, que está na cavidade abdominal, e também o hormônio ele vai estar interligado a justamente, existe uma parte da tireoide chamada de paratireoide, que ela é que vai absorver, tá, na nossa alimentação, o cálcio, tá? Com isso, o que é a tireoide? A tireoide é uma glândula que vai estar localizada no pescoço, muitas vezes a gente chama de gogó, né? A tireoide ela vai estar aqui no pescoço, pertinho da faringe, junto com a traqueia. É uma glândula que também é chamada de pomo de Adão, né? Ele tem um formato de asa de borboleta, né? Também pode ser chamado de lobo da tireoide, né? E qual é a sua função? A função da tireoide, ela possui iodo na sua formação, na sua característica da tireoide, né? E também a tireoide, essa glândula, é produzir dois hormônios, tiroxina e triodotironina, tá? E daí, reduzindo a palavra, né, em siglas, usando siglas, a gente chama de T3 e T4. É essa glândula que vai estimular o metabolismo do nosso corpo, né? Quando a nossa alimentação ela tem pouco iodo, né? Quer dizer que podemos despertar um hipertiroidismo, né? Quer dizer que vai ser um funcionamento exagerado da tireoide. E todo o metabolismo ele fica acelerado, né? A gente está em mudanças, né? O organismo ele passa por mudanças. Então a tireoide ele é um das glândulas fundamentais que vai controlar o metabolismo, certo? E outras funções também, como realizar a frequência do batimento cardíaco, a frequência da respiração. Né? Então, ele tem uma grande função no nosso organismo. Com isso, se a função desse hormônio, né, se a função da glândula tireoide, produzindo seu devido hormônio, estiver numa velocidade de metabolismo exagerado, automaticamente ela pode aí ser vista como o surgimento de uma doença chamada de hipertireoidismo. Hiper quer dizer elevado, exagerado, aumento. Né? Esse aumento a gente trata-se de quê? O coração começa a bater mais rápido, a temperatura do corpo se eleva, a pessoa emagrece com maior facilidade, havendo maior gasto de energia, né?
Essa doença também traz problemas como doenças cardiovasculares, tá? O sangue vai começar a passar a circular com maior pressão. E daí, essa doença hormonal, né, é devido justamente o exagerado, né, função do metabolismo do corpo, ou seja, o metabolismo ele vai estar além do normal, ele vai estar bastante acelerado. E daí pessoas que descobrem o hipertiroidismo, né, pode aparecer alguns outros sintomas visuais, como os olhos saltados, crescimento que daí como está vendo a tireoide, ela está produzindo e acelerando o metabolismo, né, de uma forma exagerada, automaticamente a glândula também tende a crescer, tá? A glândula do pescoço, da tireoide, ela aumenta. Se ela aumenta, automaticamente o pescoço, ele tende, né, a aumentar também, fazendo essa questão de volume, né? O a gente chama aumento do bócio, tá? E também, outra característica do hipertiroidismo é o exoftalmia, né? Fora olho, olhos saltados para fora, tá? É dito que na maioria dos países, assim como no Brasil, existem leis que obrigam a fabricação de sal de cozinha a adicionar o iodo no produto, né? Então, o iodo, ele também vai estar interligado com a nossa função do nosso sistema endócrino, né? Em relação também à glândula tireoide, que a glândula tireoide, ela produz iodo justamente para poder controlar essa função metabólica, tá? Então, o sal de cozinha nunca é vendido puro, ele é adicionado com outro composto químico, que é o iodo. Daí, existe uma outra doença também, chamada de hipotiroidismo. É o inverso do hiper. O hiper quer dizer que vai produzir menos tiroxina, né? Que é o hormônio da glândula tireoide. O metabolismo ele se torna assim mais lento, o corpo começa a ficar inchado. Por quê? Porque daí o metabolismo, por estar lento, automaticamente ele vai ter menos energia, menos gasto de energia. É como a pessoa tivesse facilidade, né, propenso à obesidade, né? E daí a resposta físicas e mentais também torna-se mais lentas. Mas aí há a questão, como eu já falei, né, procurar um médico, né, especialista, que no caso do hormônio, a gente chama de médicos especialistas em hormônios, são considerados como médicos endocrinologistas. Então, daí, através do exame de sangue, vai diagnosticar se aquele indivíduo tem hiper ou hipo, e daí passará por uma dieta alimentar, e haverá reposição hormonal através do medicamento, tá? Para que aí o metabolismo possa tanto se controlar, né? O controle vai ser a reposição desse hormônio para o medicamento e também o controle e a estabilidade hormonal e também do metabolismo, tá? Daí, a paratireoide é uma parte localizada posterior da tireoide, que também vai estimular tanto a remoção de cálcio, né, que passa para o plasma sanguíneo, quanto também regula a taxa de cálcio. Podemos absorver cálcio nos alimentos, né, e daí ele vai fazer esse controle, né, tem tudo a ver com a parte óssea, formação óssea. O pâncreas é um órgão achatado, localizado lá na cavidade abdominal. Ela é uma glândula que pode ser considerada como endócrina e exócrina, porque ela vai secretar dois tipos de hormônio, tanto a insulina e o glucagon, tá? Ela tem essa curva do duodeno, tá? Que é a primeira parte do intestino, e também tem a função hormonal. Funções que ela poderá ser secretado o glucagon, né? E também como pode secretar a insulina, né? Também uma glândula que vai produzir, por ela ser exócrina também, ela produz o sangue pancreático que vai estar interligado com a digestão do nosso alimento, tá? Esses hormônios, qual é a diferença do glucagon para a insulina? O glucagon, ela leva
o nível de glicose no sangue quando o mesmo cai abaixo do normal. E a insulina, ela reduz o nível de glicose no sangue, né? E daí ela também faz a função de síntese de proteína, acelera também o glicogênio, que é um açúcar que vai estar armazenado no fígado, e ela converte em glicose. Daí, algumas doenças, né, a serem descobertas, que podem nos trazer problemas metabólicos, problema na glândula do pâncreas, né, por questão da produção dessas duas substâncias, desses dois hormônios. A doença endócrina mais comum é a diabetes de melito. Milito quer dizer mel, adoçado com mel. Né? A questão, quando vem aparecer problemas, né, proveniente da diabetes, é a incapacidade de produzir ou utilizar a insulina. Existe diabetes tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 é quando o nível de insulina é baixo, porque o sistema linfático, o sistema imunológico da pessoa, ela vai destruir as células pancreáticas. Né? E o diabetes de mellitus 2 é por altos níveis de insulina no sangue, né? E não responde propriamente à insulina, né? Quando você não, que não vai ter a mensagem, não vai receber a mensagem da insulina. Então, essas as duas doenças. Ah, quando a pessoa tem diabetes, pode provocar isso aqui? Eu vou explicar agora. Quando a pessoa tem diabetes e aí a sua taxa de glicose está muito elevada, automaticamente, quando a pessoa sofre um corte, né, o ferimento ela torna-se a piorar. Como vai diminuir a imunidade imunológica, ela vai dificultar também a cicatrização daquela lesão. Então, por a maioria de alguns casos, de pessoas chega até perder o dedo, um pé ou uma perna. Mas lembrando que se pode fazer o controle, pode, reeducação alimentar, né, quando for descoberto o tipo da diabetes, tomar os cuidados necessários, né, e aí pode-se viver normalmente. Nesses dois casos aqui, são exemplos de pessoas que não tiveram cuidado, né, na questão da alimentação, né, tornou aí, deixou a situação piorar, mas aí há uma situação de também estabelecer a taxa de glicose, deixá-la no nível e aí poder viver normalmente. Então, gente, deixo aí meu abraço virtual para vocês. A videoaula, juntamente com esse resumo, está lá na plataforma. Deixarei também o link, né, como vocês gostam, deixar sempre a videoaula gravada lá no canal do YouTube, mas também eu deixo sempre salvo lá na plataforma, tá certo? Beijão, cheiro, tá? Morrendo de saudade e até a nossa próxima videoaula.